Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Sexta-feira, 16 de novembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Fim de ano, surgem novas oportunidades para quem busca emprego. Em São Paulo, uma exposição do Museu do Futebol mostra as dificuldades que os árbitros têm dentro de campo. E ainda, as notícias do mundo. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. As festas de fim de ano se aproximam e com elas surgem novas oportunidades para quem busca emprego. Algumas vagas, inclusive, são bem diferentes das tradicionais. A oferta de empregos temporários cresce consideravelmente entre os meses de novembro a janeiro. A maioria das vagas é para o comércio, mas um segmento específico tem atraído a atenção de quem busca uma colocação no mercado. São os papais noéis e as suas ajudantes, as chamadas noeletes. Esta empresária da área de eventos abriu desde julho 50 vagas para papais noéis, mas até agora não preencheu nem a metade delas. A dificuldade de encontrar esses profissionais se deve a exigências específicas. Gordinho, barba natural, se tiver olhos azuis, ótimo. Mas sempre lembrando que tem que ter toda uma didática, ele tem que ser bem assim, gostar de criança mesmo, porque ele vai lidar com a criança, ele vai lidar com o sonho da criança, ele vai lidar com o desejo da criança, porque a criança espera esse momento para pedir ou para ganhar o que ela sonha o ano inteiro. A jornada de trabalho varia de 6 a 12 horas diárias. É preciso ter uma boa resistência física para aguentar os 45 dias de atividade, sem descanso. Mas a remuneração muitas vezes compensa a maratona, sobretudo para quem é naturalmente parecido com o bom velhinho. A barba é um dos critérios mais importantes na disputa por uma vaga de Papai Noel. Se for verdadeira, ela pode influenciar diretamente no valor do salário, que chega a R$6.000. Mas não é só isso. Seu Olídio trabalha há 20 anos como Papai Noel e garante que a recompensa é outra. A alegria que a gente vê no olhar da criança, então só ali já diz tudo o que ela sente. Então isso é muito agradável, é muito confortante, muito gratificante. A lei que estende o prazo de prescrição para os crimes de pedofilia completou 6 meses. O Jornal Visual mostra agora para você o que mudou. A jornalista Cris Pimentel escreve peças de comédia. Faz muita gente rir, mas quando o assunto é a adolescência dela, tudo muda. É mais uma de tantas vítimas que tiveram a inocência atropelada pela violência sexual. Não denunciou e chegou a mudar de cidade. Só depois de quase 30 anos e com muitas sessões de terapia, conseguiu falar do estupro, até escrever um livro. Eu perdi a virgindade no estupro. Saí de casa muito cedo, em busca de um sonho que eu tinha de ser jornalista e tal. Eu acabei vindo trabalhar na polícia também. Eu acho que foi uma maneira de exorcizar essa dor, que essa dor ela não passa. A gente acostuma com ela. A nadadora olímpica Joana Maranhão também ficou em silêncio por muito tempo. Teve pânico de voltar à piscina, local onde foi abusada com apenas 9 anos pelo treinador. A imprensa questionou a queda de rendimento. Foi quando teve coragem de tornar pública a dor que já não conseguia esconder. Eu estava na França e a jornalista perguntou por que eu tinha tido uma queda no meu rendimento tão brusca. E aí, por eu estar me sentindo já à vontade para falar, eu contei. O agressor de Joana foi beneficiado pela prescrição. Isso mudou com a legislação criada na CPI da pedofilia no Congresso Nacional e que ficou conhecida como Lei Joana Maranhão. Agora, o tempo para cobrar a condenação pela prática de um crime sexual só começa a contar quando a vítima faz 18 anos. Se for um estupro, por exemplo, que é um crime grave, e quando ela tinha 10 anos de idade, o Código Penal classifica como estupro de vulnerável, que a pena é de 8 a 15 anos,
ela vai ter aí 20 anos para poder pensar e fazer a denúncia contra esse autor do abuso sexual. Na maioria dos casos, as vítimas deixam transparecer a violência em pequenos detalhes do dia a dia. Mudam o comportamento, rejeitam as brincadeiras, se tornam tristes, irritadas, agressivas e têm queda no rendimento escolar. Mas o que leva um adulto a sentir desejo por uma pessoa inocente que sequer reúne condições físicas de manter uma relação sexual? A psiquiatria tem a resposta. Ele tem uma sexualidade infantil imatura e precisa encontrar uma criança que também tem, mas a criança tem por razões biológicas, óbvias, né? E ele não. Ele já é uma distorção. Ele tem que procurar a criança para que possa satisfazer a sua sexualidade dessa maneira, já que da maneira normal ele não tem condições por ser um imaturo, um infantil. Em cerca de 90% dos casos, os abusos acontecem onde as crianças deveriam se sentir mais seguras, o ambiente familiar. Esta conselheira tutelar diz que o fato de a pedofilia ter ocupado espaço privilegiado de debate público nos últimos anos motivou um aumento nas denúncias. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em 2011, no Rio de Janeiro, foram abertos 1.134 processos relacionados ao tema. E só nos 10 primeiros meses de 2012 foram quase 1.500, 30% a mais. A gente tem orientado os pais para que eles tenham, num primeiro momento, numa primeira sinalização da criança, que eles procurem, que eles não esperem, porque os danos eles são irreversíveis, né? Eles são no corpo e na alma. Veja agora as notícias do mundo. A crise econômica na Espanha chegou a um ponto dramático. 2 pessoas cometeram o suicídio depois de receberem ordens de despejo por não terem condições de quitar as prestações das casas onde moravam. Uma das vítimas, uma mulher de 53 anos, já tinha sido prefeita de uma cidade do norte do país. Os casos aumentaram a revolta popular diante das medidas de austeridade do governo e levaram a Associação Espanhola de Bancos a suspender os despejos pelos próximos 2 anos, quando houver extrema necessidade. No primeiro semestre deste ano, 50 mil famílias foram despejadas na Espanha, uma média de mais de 300 por dia. Também em consequência da crise, os sindicatos convocaram uma nova greve geral esta semana. Foi a primeira vez na história que a Espanha teve 2 paralisações no mesmo ano. Os protestos foram marcados por confrontos com a polícia. Nos Estados Unidos, um escândalo provocou a demissão do chefe da CIA, a agência americana de espionagem. O general David Petraeus, que é casado, entregou o cargo depois que veio à tona um caso extraconjugal que ele mantinha com a escritora Paula Broadwell, autora de sua biografia. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, investiga agora se a mulher teve acesso a documentos secretos que colocariam em risco segredos de segurança nacional. Sol, chuva, nublado, relâmpago. Bom dia! Faltam 3 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, mas já está quase tudo definido. A começar pelo título, que já é do Fluminense. Luta para valer agora só nas últimas posições, para ver quem será rebaixado. Mas o curioso dessa semana foi a convocação da seleção brasileira para a decisão do Superclássico das Américas contra a Argentina. O Fluminense teve 5 jogadores na lista, incluindo seu goleiro, considerado o melhor do campeonato, e seu artilheiro. Mas essa convocação mais parece um cala-boca nos torcedores que exigiam a presença desses jogadores na seleção. Para o jogo contra a Argentina, o técnico Mano Menezes só pode chamar jogadores que atuam no Brasil. A verdadeira seleção foi a que enfrentou a Colômbia quarta-feira. E nela, nenhum dos 2 está. E dela, dificilmente vão fazer parte, a menos que mantenham a atual boa fase no ano que vem. A seleção que vai à Copa está praticamente definida. Mano só quis fazer um agrado e tentar ganhar um pouco mais de apoio ao trabalho que faz para o Mundial.
Até a próxima! Em São Paulo, o Museu do Futebol abriu uma exposição que une ciência e história. O objetivo é mostrar as dificuldades que os árbitros têm dentro de campo. Que apaixonado por futebol nunca colocou em dúvida uma decisão da arbitragem. Na Copa de 66, a Inglaterra foi campeã com um gol polêmico contra a Alemanha. Até hoje, ainda existe a dúvida se foi mesmo gol. Protagonista de polêmicas e bate-bocas, o árbitro é a bola da vez na exposição Será que foi, seu juiz?, no Museu do Futebol. Na entrada, o visitante passa por um labirinto de espelhos, para confundir mesmo. Na sala principal, são projetados vídeos em que ex-juízes analisam os próprios erros. E ainda uma série de instalações que provocam ilusão de ótica. O objetivo é mostrar como a posição do juiz em campo pode interferir no trabalho. Uma das atrações da exposição é este programa usado pela FIFA no treinamento de árbitros. Neste monitor são exibidas jogadas polêmicas e temos de decidir se houve ou não infração. São 10 segundos para tomar uma decisão, tempo maior do que o juiz tem na prática. Depois da simulação, tem gente que fica até mais compreensivo com os juízes. A partir de agora, vou dar uma maneirada. Eu nunca vou xingar o juiz mais. A tecnologia, como a bola com chip, pode facilitar a vida do árbitro. Não resta dúvida que ela virá ajudar, sem dúvida alguma, o melhor desempenho dos árbitros e dar uma outra qualidade aos eventos. Mas quando um suposto erro envolve o time do peito, não há tecnologia que resolva. Não tem jeito. Amor à camisa, o coração vai xingar do mesmo jeito. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e um ótimo fim de semana.